Vamos falar agora do conceito de latência, que é um conceito bastante útil na hora de você fazer um cronograma. Vamos dar um exemplo aqui com um projeto novo. Eu vou colocar primeiro uma tarefa chamada pintura da parede. Vou clicar aqui, pintura da parede. E vamos dizer que eu tenha, para fazer a pintura da parede, que aplicar duas demãos. Então eu tenho a primeira demão de tinta, né? E eu tenho a segunda demão de tinta. Ora, a gente já viu, né? Essas duas atividades fazem parte da pintura da parede. Então eu posso selecionar as duas, eu vou na aba Tarefa e agora eu faço um recuo para a direita. Eu estou dizendo que essas duas atividades aqui, ó, primeira demão e segunda demão, fazem parte da pintura da parede. Colocar uma duração diferente aqui, a primeira demão vamos dizer que seja 4 dias, a segunda demão seja também 4 dias. Eu vou criar a dependência entre as duas, tem várias formas, né, de fazer isso. Aqui fica mais fácil clicar numa delas e estender até a outra. Pronto, criei uma dependência. É do tipo término e início mesmo, né? Eu tenho que terminar a primeira demão para então aplicar a segunda demão. Só que aqui tem uma questão, né? Você não pode começar a aplicar a segunda demão imediatamente. Você teria que esperar secar a tinta para poder aplicar a segunda demão. Como é que você pode dizer isso para o project? Tem uma maneira bem fácil de fazer isso, né? Eu vou usar, por exemplo, aqui a nossa janela de detalhes. E aqui, ó, na segunda demão, eu vou dizer que existe uma dependência, já está aqui, né, da primeira demão, é término e início, até agora tudo bem, mas eu vou dizer que tem uma latência. E eu vou colocar aqui um dia, latência de um dia. Olha o que acontece, vou dar um OK. Ele espera um dia até marcar o início da próxima atividade. Então, eu apliquei a primeira demão, esse um dia seria para esperar a tinta secar, por exemplo, né? E daí sim eu posso aplicar a segunda demão. Então, quando você tiver situações como essa, que você precisa esperar secar uma tinta, ou a cura de uma cola de cimento, alguma coisa assim, você pode usar a latência para fazer esse tipo de espera. A latência a gente usa quando é uma espera que não usa recurso nenhum, é só uma questão de tempo, né? Não tem ninguém aqui trabalhando nesse dia. Eu só preciso esperar esse dia para que naturalmente a tinta seque nesse caso. Então eu uso latência. Eu posso dar um outro exemplo de latência aqui que também é interessante, quando o tempo é negativo, uma latência negativa. Olha que interessante. Eu vou chamar essa outra aqui de molde de injeção de plástico. Seria a fabricação de um molde, né? Normalmente, para você fabricar um molde de injeção, você teria dois momentos importantes. A assinatura do contrato, que tem toda a negociação, né, de custo, prazo da entrega, etc. E a fabricação do molde propriamente dito. É claro que tem outras etapas, né, mas vamos considerar somente duas agora. Fabricação do molde. Novamente, né, essas duas tarefas aqui, ó, fazem parte da fabricação do molde de injeção. Então eu vou fazer um recuo para a direita e colocar as duas tarefas dentro dessa tarefa do molde de injeção. Também vou fazer o sequenciamento delas, né? Vou usar a correntinha agora, fazer diferente. E vou dizer que o contrato leve uma semana, 5 dias úteis, e a fabricação do molde leve 15 dias úteis, por exemplo. Então essa é uma situação normal, né? Você primeiro assina um contrato para depois você começar efetivamente a fabricar o molde. Acontece que você pode querer antecipar as coisas. A tarefa fabricação do molde depende da assinatura do contrato, isso é tranquilo. E a dependência é término e início. Mas eu poderia fazer uma latência negativa. Eu posso ir com a flechinha ou escrever direto, né? Mas vou fazer aqui, ó, menos 3 dias. E eu vou clicar em OK. Olha o que acontece. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não vou esperar terminar a negociação e a assinatura do contrato para já dar início à fabricação do molde. Antes mesmo de assinar o contrato, eu já começo a fazer alguma coisa da fabricação do meu molde. Isso a gente chama de fast tracking ou paralelismo, né?
Mas por que eu faria isso? Porque eu quero entregar antes o meu molde. Se eu não usasse essa latência negativa, né, fizesse uma coisa depois da outra, eu não cumpriria, vamos supor que o prazo para a entrega do molde fosse essa data aqui, ó. Eu não conseguiria atender esse prazo. Então, para atender um prazo, eu faço esse paralelismo. É claro que isso tem risco, né? Se o cliente, por exemplo, mudar de ideia e não assinar o contrato, todo esse tempo aqui que eu fiquei trabalhando no molde pode ser perdido. Então é uma decisão de risco. O paralelismo ou fast tracking é uma estratégia válida para a gestão de projetos, né, para cronograma, mas ele aumenta o risco do seu cronograma. Mas ok, é uma coisa que eu posso fazer. Então notem, você pode ter latência tanto no sentido positivo, a gente usou aqui no exemplo da secagem da tinta, né, quanto negativo para você tentar antecipar alguma atividade, paralelizar alguma coisa. Então, naturalmente, né, você deveria primeiro fazer a assinatura do contrato para só então fabricar o molde, vou desfazer, né? Seria isto aqui. Então essa seria a situação ideal, só que aí a tua data, é claro, vai mais para frente e para você ganhar um pouco de tempo, você decide fazer isso aqui. Então usa uma latência negativa para fazer um paralelismo ou um fast tracking. Ok, pessoal? Isso é latência, né? Como já foi explicado antes, você pode clicar 2 vezes numa tarefa e alterar a latência. Um dia para secagem da cola é pouco, eu vou colocar 2 dias. Automaticamente, né, alterou a latência. Inclusive aqui é uma situação que não é muito correta, porque ele jogou 2 dias para frente, mas ele chegou o fim de semana. E daí ele também não considerou o fim de semana. No caso de secagem de cola, eu não teria que esperar passar o fim de semana, né? Porque seja dia útil ou seja fim de semana, a cola está secando do mesmo jeito. Então não precisaria esperar. A gente pode corrigir isso depois no calendário do projeto, tá? Mas nesse caso, ele jogou para frente. Do mesmo modo aqui, né? Eu posso clicar 2 vezes e eu digo, não, eu não quero uma latência de 3 dias, eu quero uma latência de 4 dias. Então aumentei ainda mais a latência. Olha aí, ó. Paralelizei ainda mais essas 2 tarefas. Então isso é um exemplo de latência. Quando é negativa é o fast tracking, né, o paralelismo, e quando ela é positiva a gente usa para tempos que têm que ser esperados no projeto, tipo secagem de cola, cura de um cimento, etc. Ok? Até a próxima então!